Olá, meus amores, vou fazer um breve resumo sobre triângulos para que vocês possam resolver os exercícios das próximas páginas, ok? Bom, fiz aqui 3 triângulos lindos, maravilhosos, de bonito. Então, é o seguinte, o que seria classificar um triângulo de acordo com seus lados? É dizer o que ele é, o nome dele de acordo com seus lados. Por exemplo, suponhamos que esse triângulo tenha todas as medidas iguais. Faz de conta que ele tem medidas 5, 5 e 5. Quando eu falo para você classifique esse triângulo, é para dizer o que ele é. Se ele tem todas as medidas iguais, então ele é um triângulo equilátero. Bom, e se o triângulo tiver duas medidas iguais e uma medida diferente? Nesse caso, ele é chamado de triângulo isósceles. E se ele tiver as 3 medidas diferentes? Então, esse daqui eu vou chamar de triângulo escaleno. O que seria um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo reto. Toda vez que vocês virem esse símbolo, esse quadradinho, ele mede 90 graus. É chamado de ângulo reto, por isso que ele se chama triângulo retângulo. Então, aqui eu classifiquei os triângulos de acordo com a medida de seus lados. E nós podemos classificá-los também de acordo com a medida dos seus ângulos. Por exemplo, aqui eu tenho 2 triângulos que vocês podem perceber que a medida dos seus ângulos internos são sempre menores do que 90 graus. Aqui eu tenho um triângulo equilátero em que todos os seus ângulos medem 60 graus. Uma característica do triângulo equilátero é que ele tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos também têm a mesma medida. E uma coisa muito interessante é que em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos é sempre 180 graus. Então, reparem que aqui, ó, 60 mais 60 dá 120, mais 60 dá 180. Aqui eu fiz um outro modelo, do qual eu tenho 60 mais 50, que dá 110, mais 70, que dá 180 também. Quando um triângulo tem todos os seus ângulos menores do que 90 graus, ele é chamado de acutângulo. Então, quando pede para classificar de acordo com a medida dos seus ângulos, então, esse é um detalhe. Todos os ângulos menores do que 90, acutângulo. Todo triângulo que tem um ângulo reto é chamado de triângulo retângulo. Aqui eu fiz um triângulo em que ele tem ângulos medindo 120, 30 e 30. Observem que está totalizando 180 graus. Como ele tem um ângulo de 120, 120 é maior do que 90, pelo fato de ele ter um ângulo obtuso, então esse triângulo também pode ser chamado de obtusângulo. Bom, desenhei aqui um triângulo, vou chamá-lo de triângulo sol. O triângulo sol, ele tem um ângulo medindo 42 graus, outro ângulo medindo 58, e a gente precisa descobrir a medida do terceiro ângulo, o ângulo alfa. Como eu comentei anteriormente, em qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos é sempre 180 graus. Então, para descobrir a medida de alfa, é só eu somar os outros 2 ângulos e ver quanto que falta para chegar em 180. Se eu tenho um ângulo de 42 e um de 58, então eu vou somar a medida desses 2 ângulos. Então, aqui tá dando 100 graus. Se em qualquer triângulo a soma dos ângulos internos é igual a 180, então, para saber a medida desconhecida, é só fazer 180 menos 100. Ou seja, a medida do ângulo alfa é 80 graus. Em alguns casos, é preciso usarmos equações de primeiro grau para descobrir a medida do ângulo desconhecido. Aqui eu tenho um triângulo, vou batizá-lo de dog. Triângulo dog, ok?
Ele tem ângulos medindo 40 graus no vértice D, 2x no vértice O e 3x no vértice G. Como nós sabemos que a soma dos três ângulos tem que dar 180, então eu vou montar uma equação. Esse mais esse igual a 180. Então, vai ficar 40 mais 3x mais 2x igual a 180. O 40 mais 3x mais 2x foi tirado de dentro do triângulo. O igual a 180 saiu da nossa cabeça. A gente tem que saber que a soma dá 180. Como é uma equação de primeiro grau, então a gente separa números com letra de um lado e números sem letra do outro. Então, eu me baseio pelo sinal da igualdade. Tá vendo o sinal da igualdade aqui? O 3x mais 2x, eu vou permanecer com eles do meu lado esquerdo. E vou colocar o sinal de igual. Como o 40 não tem x, ele passa para o outro lado junto com o 180. Como o 40 é positivo, passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar 180 menos 40. Separamos números com letra de um lado, números sem letra do outro. 3x mais 2x, 5x. E 180 menos 40 dá 140. Para finalizar, eu preciso deixar o x sozinho. Então, o 5 tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, vamos fazer 140 dividido por 5. Então, x igual a 28. Só que muito cuidado, tá, gente? Eu acabei de descobrir que o x vale 28, ok. Se o exercício estiver perguntando qual o valor de x, x igual a 28, ok, a conta terminou. Mas caso o exercício pergunte quais as medidas dos ângulos do triângulo, então eu tenho que substituir. Esse ângulo mede 40, não tenho o que fazer. Agora, aqui eu tenho 3x e 2x. Se eu sei que o x vale 28, então eu tenho que trocar o x por 28. 2 vezes x, 2 vezes 28, 56. 3x, 3 vezes 28, 84. Mas só caso o exercício peça, ok? Como que eu tiro a prova real disso? Soma as três medidas para ver se dá 180. Se der, tá ok. Então, ó, 84 mais 56 mais 40. 180 graus, maravilha. Outro exemplo, eu tenho um triângulo retângulo, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, uma medida x e a outra é 2x. Então, eu vou montar uma equação. X mais 2x mais 90 é igual a 180 graus. O x mais 2x eu vou copiar. O 90 não tem x, então eu vou jogar ele para o outro lado negativo. Então, vai ficar 180 menos 90. Lembrando que o x sozinho vale 1. 1x mais 2x dá 3x. E 180 menos 90 dá 90. Finaliza dividindo. X é igual a 90 dividido por 3. X igual a 30. Maravilha. Se o exercício estiver falando, calcule o valor de x, a conta termina aqui. Agora, se ele perguntar qual é a medida de cada ângulo do triângulo, então aqui eu já sei que tem 90 graus. Esse que mede x, então ele é 30. E esse que mede 2x é 60. Por que 2x? O dobro de x. Se o x é 30, o dobro de 30, 60. 60 mais 30 dá 90, mais 90, 180 graus.